Bom dia, meninas. Tá cedo demais. Eu acordei 4h30 da manhã e não conseguia dormir por causa do calor. Vim aqui pro jardim. Ai, e já fui ler minha Bíblia e preparar esse estudo. A cara de sono aqui, os cabelos ainda... Mas tá bom. Já vamos lá pra aproveitar aqui que tá tudo fresh aqui na minha cabeça. O que eu li aqui, passar pra vocês. Ó, vocês viram passarinho voando bonito. E que gostoso, na verdade, começar o dia assim, já na palavra do Senhor. E já vejo que Pedro, ele... traz aí uma vida diferente, num mundo cansado. Às vezes a gente até já acorda cansado, mas Pedro, ele escreve para as pessoas cansadas. Ó, eu tô gravando aqui do celular hoje, então se o olho parecer meio virado, é porque a câmera, né, quando a gente filma de frente do celular, parece que o olho fica trocado, mas é a palavra que importa. Bom, então Pedro, ele escreve para os cristãos, né, que estão ali espalhados, mas eu vejo que são para pessoas que estão cansadas e vivendo ali sobre uma pressão, sobre medo e até uma certa insegurança, né, a gente tentando continuar firme, enquanto tudo ao redor parece que está desmoronando. E na verdade esse mundo parece muito com hoje. Talvez hoje a gente não viva perseguição, nós, né, tem muita gente passando perseguição, mas existem outros tipos de pressão, a pressão de parecer forte o tempo inteiro, de dar conta de tudo, de querer ser bonita, bem-sucedida, emocionalmente equilibrada, amada, ou seja, no fundo nós estamos cansadas de tentar sustentar uma imagem, enquanto às vezes nossa alma está exausta. E aqui nesse capítulo, Pedro nos lembra que nós pertencemos a Deus. Mas antes de falar sobre comportamento e santidade e obediência, Pedro, na verdade, ele vai falar sobre identidade. Eu amo, na verdade, conversar sobre identidade. E ele nos fala que nós fomos escolhidas, que nós nascemos de novo, que recebemos uma herança eterna, que estamos sendo guardadas pelo poder de Deus, que não é a nossa força que sustenta a nossa fé, é Deus que nos sustenta. Então Pedro, ele fala também sobre fé, e uma fé que continua mesmo sem a gente poder ver, uma fé que ama Jesus sem a gente ver, né, e tocar ele fisicamente, mas é uma fé que permanece mesmo em dias difíceis, porque nós vemos que a fé verdadeira não nasce quando tudo vai bem, ela vai aparecer quando a gente está aflita, ansiosa, chorando, ou sabe, tantas assim emoções, na verdade, que a gente passa, mas a gente segue confiando. A nossa fé fica firme ali em Jesus. E eu vejo que, na verdade, isso confronta, né, o nosso tempo, porque muitas vezes a gente quer um evangelho que nos faça sentir forte o tempo todo. Mas Pedro mostra que, tanto para mulheres quanto para homens, homens e mulheres sofrendo, né, sendo provados, mas ainda assim permanecendo. Que não é a ausência de luta, mas vai ser a presença de Deus no meio da luta. E aí depois disso Pedro muda até um pouco o foco e fala assim, agora vivam de forma diferente. E como, né? Ele até explica ali, se a gente fosse perguntar como, ali no próprio capítulo já dá uma explicação, que é pra gente ter a nossa mente alerta, sóbria, para que a gente não fique distraída, sabe? Não deixar o nosso coração ser dominado por impulso, por carência, por desejo, porque o mundo, na verdade, hoje nos ensina a seguir o nosso coração. Mas a Bíblia ensina a nós submetermos o nosso coração a Deus. Porque um coração sem direção espiritual, ele, na verdade, pode destruir famílias, pode destruir uma vida inteira. E Pedro, na verdade, fala que é pra gente não se conformar com os desejos que a gente tinha antes. E na verdade eu vejo que isso significa que quando a gente encontra Jesus, Jesus muda os nossos desejos aos poucos. Então antes a gente se preocupava com validação, com aparência, com os nossos relacionamentos, sabe, colocando os nossos relacionamentos acima do Senhor, em termos de aprovação em tudo. Mas agora existe algo novo sendo formado. E Pedro fala algo muito forte, para nós sermos santas em tudo. Eu estou usando a parte assim, falando de, né, uma maneira feminina, que a gente está direcionando esse vídeo para mulheres. Mas para sermos santas em tudo, e em tudo não é só na igreja, no trabalho, é em tudo, na igreja, no trabalho, nas amizades, na nossa forma de falar, na internet, com os nossos relacionamentos, a maneira que a gente trata as pessoas, a maneira que a gente reage quando nós somos feridas, a maneira que a gente anda, que a gente se veste, porque santidade não é parecer religiosa, santidade é se parecer com Jesus, então por isso tem que ser em tudo. E aí vem uma parte bem profunda desse capítulo, e é algo assim muito importante na nossa fé, que diz que nós fomos compradas pelo sangue de Cristo. Então eu vi que a primeira parte, na verdade, do capítulo deixa eu até abrir minha Bíblia aqui. Vamos lá, vai pausar um pouquinho aqui. Ó, nos primeiros versículos, do 3 até mais ou menos o 12, eu vi assim... as coisas que nós recebemos, e depois do 13 até o 24, eu vejo que é pra gente viver dessa maneira, e depois no final, por que a gente deveria viver dessa maneira? Então, na verdade, nós não pertencemos mais ao sistema deste mundo, a gente não pertence mais ao pecado, à velha identidade, porque Jesus pagou um preço muito, muito alto para nossas vidas, e não é pra gente mais viver presa nessas correntes, é pra nós termos liberdade em Cristo. Isso, na verdade, confronta muito os nossos dias, porque tem na verdade, uma cultura inteira tentando convencer, nos convencer, nós
nós mulheres que liberdade é fazer o que a gente quer, sabe? Que ninguém manda na gente, pra gente seguir os nossos próprios desejos. Mas aqui a palavra confronta isso. A Bíblia mostra que a verdadeira liberdade é pertencer a Deus. E aí Pedro fala sobre o amor sincero, que não é um amor de aparência, não é um amor da rede social, mas é um amor sacrificial, um amor que perdoa, um amor que serve, que permanece, que escolhe amar, mesmo quando a gente não recebe a mesma medida. E amar como Jesus. Muitas vezes, né, Jesus ele morreu para todos, e para aqueles que a gente considera que merece e para aqueles que a gente considera que não merece. Então eu vejo que é difícil a gente ter um amor assim, mas não é impossível, porque não é pela nossa própria força, né? É o Espírito Santo que nos capacita também a amarmos dessa maneira sacrificial. E isso só é possível porque nós estamos nesse processo de transformação por Deus. Sozinha nós amamos até sermos feridas, mas o Espírito Santo nos ensina a amar como Cristo. E Pedro termina lembrando que tudo passa nessa terra. A beleza passa, a juventude passa, a fama passa, a opinião das pessoas passa, as tendências, os trends passam. O corpo envelhece, né? Você querendo ou não, o corpo envelhece, foi assim que Deus fez, e isso é lindo, não tem nenhum problema. As flores caem, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Antes a gente fizesse um botox na nossa alma, para a gente poder continuar jovem, né? Espiritualmente, vivendo assim essa coisa linda de estarmos na palavra de Deus, da gente não querer envelhecer, mas às vezes a gente se preocupa muito com o nosso físico, a gente quer fazer botox na nossa pele, e às vezes a gente precisa de um botox espiritual. Então a gente precisa realmente, sabe, submeter o nosso coração a Deus. E aí Pedro ele termina dizendo para a gente não construir a nossa vida em algo temporário. Às vezes a gente está se preocupando com esse algo temporário, que a gente está envelhecendo, e isso é temporário. E a gente tem que, na verdade, construir naquilo que é eterno. É com isso que a gente tem que se preocupar e colocar a nossa maior preocupação, né? Não estou falando para a gente se relaxar, andar feia, assim, tomar banho, não é isso. Mas é colocar as nossas prioridades, né, no lugar certo, construir a nossa vida naquilo que é eterno. Porque quem nasce de novo já começou a viver uma vida que nunca terá fim. Hoje nem vou fazer as perguntas de confronto para você checar os corações, porque eu acho que esse capítulo todo já é um confronto. Então que você possa ser confrontada pela palavra do Senhor, assim como eu fui, agora de manhã. E Deus abençoe. Um bom dia para vocês. Beijo. Se der tempo ainda vou fazer o primeiro Pedro 2.